Sabe, tem músicas que são mais do que músicas. Elas são um verdadeiro espelho do nosso tempo. E é exatamente isso que vamos fazer hoje. Vamos mergulhar fundo na letra de Manchete Sem Alma para tentar entender essa nossa relação tão complicada e muitas vezes vazia com a informação no mundo digital de hoje. E olha, a música já começa assim com um soco no estômago. Tem gente que sabe tudo, mas não entende nada. Peraí, como assim? Como é que pode alguém acumular tanto conhecimento e, no fim das contas, sentir um vazio de compreensão? Pois é exatamente essa tensão que a gente vai desvendar aqui. Mas que fique claro, isso aqui não é só uma análise musical. É, na verdade, um diagnóstico da nossa condição hoje em dia. Essa sobrecarga de informação que deixa todo mundo meio ansioso, meio desconectado. E para nos ajudar, a gente vai contar com a visão de psicólogos e filósofos, usando essa letra para expor uma ferida que está bem aberta na nossa sociedade. Bom, o primeiro grande ponto que a música levanta é essa diferença fundamental entre duas palavras que a gente usa o tempo todo. O que é que significa de verdade saber alguma coisa em oposição a entender essa mesma coisa? A letra nos força a encarar essa divisão. E quando a gente olha para isso com uma lente mais filosófica, o contraste fica bem claro. De um lado, a gente tem o saber. O que é isso? É acumular dados, é a velocidade, é como a própria letra diz, decorar a fala. Agora, do outro lado, a gente tem o entender. E aí a coisa muda de figura. Entender é sobre conectar, é sentir. É aquele processo mais lento de refletir, que transforma a informação em sabedoria de verdade. O ponto crucial é que a nossa cultura parece que celebra muito mais o acúmulo do que a conexão. E essa divisão toda acaba criando um impacto psicológico bem profundo. O que acontece dentro da gente quando a nossa mente está operando na velocidade da luz, absorvendo tudo, mas o nosso coração, as nossas emoções, ficam para trás, precisando de tempo para processar o mundo? Nossa, e essa linha da música é simplesmente brilhante, porque ela ilustra essa desconexão de um jeito perfeito. Tenta imaginar isso. Uma mente cheia de dados, uma cópia exata do mundo, mas que perdeu a capacidade de sentir, de tocar, de ter uma experiência real, vivida. Perdeu o tato. É muito forte. Isso, claro, se desenrola num processo bem perigoso. A mente acelera com as notificações, as manchetes, tudo. O coração, coitado, não consegue acompanhar. E segundo a análise psicológica, o abismo que se forma entre os dois gera uma ansiedade profunda. Sabe? Aquela sensação de que, apesar de toda a informação, a gente está flutuando, sem um chão firme para se apoiar. E essa desconexão interna não para por aí, não. Ela vai afetar diretamente quem a gente é, ou quem a gente pensa que é. Como é que as nossas identidades são moldadas quando a gente vive mergulhado em tanto ruído externo? A música, então, nos dá essa metáfora poderosíssima, a sabedoria de megafone. O que é isso? É aquele conhecimento que soa alto, que é feito para aparecer, para ser ouvido por todo mundo. Mas lá no fundo, ele é oco. É uma coisa projetada para fora, sem nenhuma raiz interna. O ponto central aqui é a alienação. Quando a nossa identidade é construída a partir de tendências, de manchetes, dos ecos do que os outros estão dizendo, a gente acaba se distanciando de nós mesmos. A gente se torna uma voz sem som, como diz a música, porque essa voz não vem da nossa própria alma. É uma identidade frágil, construída para agradar, e que se quebra no primeiro sinal de pressão. E essa identidade alienada nos leva a um perigo ainda maior, o de viver de algoritmo. A música faz um alerta sobre quem decora verdades e só repete o que é esperado. Viver assim é, no fundo, abrir mão da nossa liberdade, da nossa humanidade. É trocar a jornada de criar um caminho próprio com todas as dúvidas que vêm junto, pela segurança de uma fórmula previsível e sem alma. E é assim que a gente chega no clímax da nossa reflexão. Depois de analisar toda essa superficialidade, a desconexão, a identidade frágil, a música nos deixa com uma pergunta que é, no mínimo, assustadora sobre o futuro de todos nós. Vamos parar um pouquinho para pensar no peso dessa pergunta. Sério, nessa nossa busca incessante por velocidade, por resumos, por manchetes, o que a gente está sacrificando no caminho? Se tudo for reduzido a uma pílula de informação, quem é que vai guardar a profundidade, a complexidade e a alma das histórias e do conhecimento? E esta análise termina com um verdadeiro chamado à ação. A proposta é um convite para a gente desacelerar,
Desligar o barulho externo, sabe? O megafone das opiniões dos outros e finalmente ligar o nosso microfone interno. É um desafio para buscar profundidade, para nos reconectar com a nossa própria voz, para viver uma vida que seja mais do que só uma manchete, uma vida com conteúdo e principalmente com alma.